Olá, muito bom dia a você que acompanha o Café com Política aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e quem é o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL. Obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Mandar um abraço para todo mundo, o público mineiro que está nos ouvindo, estou à disposição. Quem vai também participar da nossa conversa hoje é a repórter de política Letícia Bernardetti. Letícia, obrigada. Obrigada a você, Letícia, mais uma vez aí pela companhia. Deputado, vamos começar. Tá muito em destaque, né? Tá uma manifestação ali das polícias, principalmente por conta da recomposição. O governador Romeu Zema anunciou, né, nesses últimos dias, um vale alimentação. Queria perguntar para o senhor, como que o senhor avalia? Isso pode ser considerado um aceno ali do governador? É suficiente ali para a categoria? E como que o senhor avalia a relação do governo estadual com as forças de segurança? Melhorou? Eu sempre trabalhei muito pela recomposição das perdas inflacionárias, porque ela respeita o pacto de gerações e abraça policiais da ativa e os veteranos. Só que diante da impossibilidade dessa aprovação, que já está em mais de 40% de defasagem, foi sim muito importante. Eu fui o primeiro deputado na Assembleia Legislativa a defender o auxílio alimentação, porque eu percebi que o governo não ia entregar nada em relação à sua própria promessa de campanha de recomposição de perdas inflacionárias. Então, vendo a situação hoje de que muitos policiais estão abandonando a carreira porque estão passando fome, porque não estão conseguindo colocar comida na mesa para alimentar a sua família. Eu conheço um militar lá em Patos de Minas que saiu da polícia e foi cortar cabelo, porque ele já não estava conseguindo. Ele era apaixonado pela polícia, ele desistiu do sonho dele por não ter condições de sustentar a sua família. Então é claro que sim, esse auxílio alimentação foi uma conquista importante e eu fico feliz de ser parte dessa conquista. Agora é claro, eu estou com os veteranos e eu espero sinceramente que o governador Romeu Zema não cometa estelionato eleitoral. Ele prometeu na sua reeleição, então ele já não era um político inexperiente, é uma pessoa que já estava gerindo o estado de Minas por 4 anos, e ele fez a promessa de recomposição de perdas inflacionárias, pelo menos anual. Então, agora é a hora de honrar com o que falou e lembrar dos nossos heróis veteranos das forças de segurança pública. Deputado, só antes da Letícia fazer, uma questão ali que é usada bastante pelo governo é a questão de ajuste fiscal, por causa de reajuste, para poder não voltar ao que eram os governos anteriores. Como que o senhor avalia? Se tem como dar essa recomposição, a categoria pede ali até mais de 40%. E uma outra questão o Ministério da Fazenda, ali do governo Lula, teria, né, dado uma notificação de que, por causa do regime de recuperação fiscal, essa questão do vale alimentação não teria que ter sido comunicada, acordada, não poderia ter sido feita da forma como foi. O senhor acha que corre algum risco disso não sair do papel? Sim, risco sempre existe. A verdade é que nós lutamos desde o princípio não pelo regime de recuperação fiscal, mas pelo Propag. Infelizmente, o governo buscou a aprovação do RRF ao invés de ir direto para o Propag, que era muito mais interessante. Então agora essas questões burocráticas se tornam a consequência incontornável do regime de recuperação. E essa questão desse argumento do governo, né, para poder não voltar a uma gestão fiscal, um risco que aconteceu. O governo, ele tem consciência do dinheiro que possui e que não possui. E todas as promessas de campanha do governador foram feitas, eu tenho certeza, tendo por base projeção de gastos. E até nessa questão de segurança pública, deputado, recentemente a gente teve essa questão aí, né, de um projeto de lei, de uma medida do governo Zema, que até partiu de um projeto de lei do senhor, em relação às rondas policiais, né, que agora os policiais precisam ter esse acompanhamento. O senhor pode falar um pouco mais desse projeto e até falar sobre essa sua bandeira, né, de estar defendendo aí a segurança pública no estado de Minas? Eu sou um grande defensor do conservadorismo. A minha pauta é Deus, Pátria, Família e Liberdade. E na condição de cabo da Polícia Militar, eu defendo a polícia, porque eu conheço a polícia no geral, né? Os órgãos de segurança pública, porque para mim é muito simples. A direita defende a polícia, a esquerda defende vagabundo. É isso que eu tenho presenciado, não apenas aqui em Minas Gerais, mas em âmbito nacional. Então, em todo o lugar aonde existem políticos de direita, existe a defesa da lei e da ordem. E eu vejo com grande preocupação essa posição hoje de existir policiamento unitário. O que é o policiamento unitário? É o policial sozinho ir para a rua. Gente, vamos pensar o básico. Uma pessoa que não consegue prover segurança para si próprio, ela pode proteger a população?
Isso é possível? Se 2 criminosos vão ser abordados, um policial sozinho, e um desses criminosos reage, o policial consegue sair no braço com ele, tendo uma arma de fogo na sua cintura, ele vai tentar imobilizar um criminoso e vai deixar a sua arma exposta para ser ali retirado pelo segundo meliante? É claro que não. Então, esse tipo de policiamento não deveria existir. Os comandantes e as pessoas que estão em qualquer cargo de direção que colocam um membro da segurança pública para trabalhar sozinho é uma pessoa que deveria, para mim, ser cuspido da farda, porque é um covarde que certamente não teria coragem de se colocar naquela posição para executar esse tipo de policiamento. É algo que interfere diretamente. Agora sim, em todos os espectros ideológicos, tanto de direita como de esquerda, porque isso aí coloca a vida do policial em risco e coloca a vida dos criminosos em risco, porque aumenta a letalidade policial, porque o policial incapacitado de poder sair, de poder prender o criminoso de uma maneira a preservar a vida de ambos, é claro que ele vai utilizar a arma de fogo, porque ele está em desvantagem numérica. Então, é um absurdo que não deveria existir. Eu acho realmente lamentável ter que lutar pelo básico, mas graças a Deus nós estamos hoje com sucesso nessa luta e, inclusive, quanto à Polícia Militar, o comando da Polícia Militar já apresentou um memorando decorrente desse meu projeto de lei para proibir o policiamento unitário. É claro, ainda assim precisamos aprovar o projeto, porque ele não vai servir apenas para a Polícia Militar, ele vai servir para todas as instituições policiais e inclusive para a Guarda Municipal também. Ainda nessa questão das forças de segurança, né, tem se convocado um ato ali para poder discutir essas recomposições. O senhor acredita que há chances de ter uma paralisação? Lembrando que é inconstitucional, né, uma greve ali de forças de segurança. Eu teria que tentar adivinhar o futuro, então é uma coisa muito... Essa questão de manifestação, de paralisação, sempre depende muito das circunstâncias do momento. Então, seria muito precário nesse momento eu falar algo em termos de paralisação. Mas nesse momento, como que o senhor avalia? Está satisfeito ali as polícias, as forças de segurança com o que tem sido entregue? O pessoal da Ativa ficou feliz com a aprovação do auxílio alimentação, que foi importante, né? Mas muita gente está chateado, com razão, pela questão da recomposição das perdas inflacionárias. Se não vai pagar toda a recomposição, pelo menos o anual que ele prometeu e que agora está aprovando para os professores, tem que vir para a segurança pública também. Deputado, eu gostaria de ir para a pauta da Assembleia Legislativa, né? No início do ano a gente teve aí essa questão que o PL deixou a base do governo Romeu Zema e acabou criando essa bancada própria, né? O senhor esteve de acordo com essa mudança? Qual que foi o objetivo por trás dessa saída da base do governo? A verdade é que, infelizmente, o governo de Minas, dentro da Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, sempre se posiciona contra a maior parte das pautas do Partido Liberal, que hoje é o partido mais conservador do Brasil, é o partido do presidente Jair Bolsonaro. O exemplo que eu dou é até mesmo essa questão da lei que eu tento aprovar agora do policiamento unitário. Todos apoiaram, de esquerda a direita, porque entenderam a importância da lei. Porém, o representante do governo, o deputado que está ali representando o governo de Minas, apresentou uma emenda só para o projeto não ser votado. Então, é simplesmente inacreditável a dificuldade que o governo tem de convergir em qualquer pauta conservadora. Uma outra questão, a gente teve essa separação, né, o PL se colocando ali como independente do governo, mas a gente vê que o PL tem uma secretaria no governo Zema, que é a da Lei Portela. O senhor acha que o PL deveria deixar essa secretaria, a secretária não participar? De forma alguma. Eu entendo que o PL, ele é parceiro do governo de Minas. Nós trabalhamos pelo bem da população. O governo de Minas dando certo, o primeiro beneficiado é o povo. Existem divergências pontuais como essa da segurança pública? Existe. Existem algumas outras, como por exemplo, a aprovação do aumento do imposto do supérfluo do ICMS, que eu fui totalmente contra. Existe. Mas a gente tem que tentar ajudar o governo a entregar um bom trabalho para o povo de Minas. A prioridade aqui é o povo e não politicagem rasa. E até pensando nessa relação do PL, deputado, com o governo Zema, a gente tá vendo aí o vice-governador Matheus Simões, ele já lançou a pré-candidatura dele, ele é um nome que está sendo cotado, ele já falou, né, Letícia, que quer buscar algumas alianças, inclusive a do com o PL, né? Inclusive com o PL,
para uma possível eleição em 2026. Como que o senhor vê essa movimentação do Matheus Simões? O senhor acha que é possível que o PL caminhe junto com o Novo para o governo de Minas? E se o PL tiver com o Matheus Simões, o senhor apoiaria o Matheus Simões? E eu falo até do Zema ali, que se discute talvez numa chapa presidencial. O senhor, se o PL caminhar junto, o senhor apoiaria o Zema e o Matheus Simões? O Zema para presidente? Meu candidato para presidente tem nome e sobrenome, é Jair Messias Bolsonaro. Ele é o meu candidato e vai continuar sendo até o fim. Agora, em relação à questão estadual, essa é uma construção muito maior e que ainda é muito cedo para se falar a respeito disso. Todo mundo sabe das pretensões do vice-governador e ele está certo em tocar o projeto dele. Mas a chance do Partido Liberal colocar uma candidatura própria hoje é uma chance real. Para o governo de Minas? Sim. Eu falo isso porque, entrando em uma outra pauta ali de 2026, o PL tem falado ali que vai focar no Senado, em vagas para o Senado. E a gente vê até uma disputa. Alguns parlamentares até falam assim, que o PL poderia abrir mão ali da chapa ao governo para poder participar das chapas do Senado. Como que o senhor vê isso? E a gente vê no PL... Alguns nomes têm se colocado, né? Algumas pessoas falam, inclusive, do nome do senhor, tem o nome do presidente estadual, Domingos Sávio, e do Eros Biondini. Como que o senhor, quem sai na frente nessa disputa, dentro do próprio partido? Eu fico muito feliz e muito honrado pelo meu nome aparecer tão bem nas pesquisas. O deputado Domingos Sávio, que é presidente do partido, é um deputado federal que está há anos, e mesmo assim o meu nome já aparece à frente do dele, tecnicamente empatado com o Eros Biondini, que faz parte do movimento carismático, né, da Igreja Católica. Eu sou católico também. E eu sei que o povo tem me procurado e gosta da minha postura, porque eu sou muito duro na defesa do que eu acredito, na defesa da verdade. Então eu acho simplesmente uma canalice, um absurdo completo hoje essa interferência totalmente inconstitucional do poder judiciário dentro do poder legislativo. Eu sou formado em direito, eu sou advogado também. Nós temos hoje ministros do STF que se preocupam em suspender lei aprovada por vereador em município. Eles rasgaram o pacto federativo. É isso que aconteceu. Inclusive, eu tenho 2 leis que foram anuladas por ministro do Supremo quando eu era vereador ainda, na cidade de Uberlândia. Uma proibindo a exigência de passaporte vacinal para a Covid-19 e outra proibindo a linguagem neutra nas escolas, que é algo que, inclusive, é extremamente terrível, porque exclui as pessoas. Gente que tem problema de autismo e o surdo-mudo tem dificuldade de entender porque é algo que não é natural. A língua é patrimônio do povo brasileiro e a língua portuguesa ela não tem que ser alvo de construções artificiais. A língua ela é constante, ela se transforma, mas não é você pegar na canetada e falar assim, olha, como a esquerda está fazendo hoje. Você tem que chamar, ao invés de ele e ela, de elo e delo. Isso é um delírio, é uma coisa completamente absurda. Então o povo brasileiro tem visto o meu posicionamento. Minha rede social tem mais de 300 mil seguidores do Brasil inteiro. Aqui em Minas, pelo visto, meu nome já está extremamente forte para o Senado. Só que eu acho interessante, porque tem outros políticos do PL que estão falando, eu quero ser senador. Ah, não, porque eu já estou em campanha para o Senado. Eu respeito o direito de cada pessoa se posicionar da maneira que preferir. Mas a verdade é que essa decisão não depende de nenhum deles e não depende de mim. Essa decisão é de Jair Bolsonaro, porque ele é o dono do capital político do PL. É ele que vai escolher o candidato ao Senado Federal. Então não adianta eu chegar aqui agora e ficar falando porque eu quero ser o próximo senador, porque eu sou candidato, isso e aquilo. Não. Primeiro porque essa questão do Senado hoje tem que ser vista com responsabilidade. É praticamente um sacerdócio. É você colocar o teu nome em um local que, se você for agir conforme os nossos valores, você vai ter muita dor de cabeça. Então você tem que ter coragem para ocupar esse espaço. E você tem que estar alinhado com quem realmente está levando o partido nas costas, que é o presidente Bolsonaro. Então não adianta essas pessoas ficarem tentando levantar o nome delas, porque essa decisão ela tem dono e nós temos liderança. Eu vou esperar. Se o presidente Bolsonaro achar que eu devo ocupar esse cargo, que eu devo tentar esse cargo, eu vou oferecer o meu nome e certamente farei o meu melhor. Mas hoje eu sou pré-candidato a deputado federal.
Deputado, justamente até nessa questão, né, que o senhor falou agora, o senhor é pré-candidato a deputado federal. Parece que o senhor entrou em um acordo com o deputado Júnior Amaral para ter uma inversão, que o senhor concorreria ao cargo de deputado federal e ele do estadual. Aconteceu isso mesmo? Por que vocês resolveram fazer essa troca? E também, até com essa questão do Senado colocada aí em mesa, o senhor abriria mão desse acordo que o senhor fez com o Júnior Amaral para disputar o Senado? O Júnior Amaral, ele não é apenas um parceiro da política. Para mim, ele é família. Eu sou padrinho da primeira filha dele. É uma pessoa que eu tenho extrema consideração e ele foi quem me encontrou. Na verdade, quase ninguém fala isso. Mas quem revelou Cristiano Caporeso, Bruno Engler e Nicolas Ferreira foi o movimento criado por Júnior Amaral, que é o Direita Minas. Então, eu tenho muita gratidão. Na verdade, a gratidão é a base da minha vida. E por ele eu tenho gratidão dobrada, porque eu estava lá na condição de policial militar, trabalhando em Borda da Mata, e quem foi e me encontrou e me trouxe para o movimento Direita Minas foi o Júnior Amaral, né? Então, essa construção se deve porque o nome do Júnior hoje é um dos mais fortes para no futuro se tornar prefeito de Contagem. E nada mais justo que ele esteja aqui, do lado da cidade, mais próximo, trabalhando na Assembleia Legislativa, para conseguir construir esse projeto para essa que é a segunda cidade aqui da região metropolitana, só está atrás de Belo Horizonte, né? E terceira maior cidade de Minas Gerais. Então, é de uma importância estratégica para todo o estado. E o senhor abriria mão, então, só repetindo a pergunta, com essa questão do Senado colocada em pauta, o senhor abriria mão dessa troca para disputar o Senado? Então, essa construção que eu fiz com o deputado Júnior, dele vir para estadual, tem os objetivos dele, os critérios dele, para poder tocar esse projeto político importante na cidade de Contagem, né? E também continuar defendendo seus valores conservadores pelo estado de Minas. Então, uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. A questão aqui eu sou pré-candidato a deputado federal. E se o Bolsonaro me chamar, certamente serei candidato ao Senado. Na última eleição, deputado, o senhor retirou a candidatura ali para a prefeitura de Uberlândia. O senhor ainda tem algum plano ali para a prefeitura de Uberlândia? O senhor até chegou ali a apoiar o mesmo candidato do governador Romeu Zema. O senhor se arrependeu de ter tirado a candidatura? Eu retirei a minha candidatura a pedido do presidente Jair Bolsonaro com a construção que ele fez com o prefeito Odelmo Leão, porque nós entendemos que se eu retirasse a minha candidatura, a chance de um segundo turno seria praticamente zero. E realmente, não houve segundo turno. Hoje, Uberlândia conseguiu afastar o risco do PT graças ao meu posicionamento político construído com o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu sempre falei que a minha pré-candidatura para prefeito de Uberlândia vinha com o objetivo de não permitir que o PT colocasse novamente as suas mãos sujas na prefeitura, como fez Lambança na época do prefeito que lá esteve. Foi simplesmente a pior gestão da história da cidade de Uberlândia. Então, eu estou muito feliz com o que aconteceu e agora eu tenho que agir de uma maneira honrada. Coloquei lá uma outra pessoa para assumir o cargo de prefeito, eu sou parceiro político dessa pessoa agora. Eu quero trabalhar para que ele faça uma boa gestão. E se ele fizer uma boa gestão, ele tem que ter o direito de concorrer à reeleição. Eu quero o bem da população de Uberlândia. E se Uberlândia estiver caminhando no rumo certo, é nesse mesmo rumo que eu vou trilhar, até porque eu sou morador da cidade. Deputado, pensando nessas questões, né, que a gente vem falando de conversas políticas, possíveis nomes para 2026, o senhor falou aqui agora que o nome do senhor é o ex-presidente Jair Bolsonaro para a presidência. Se a gente... No momento, né, o ex-presidente Bolsonaro, ele tá com essa questão que ele não pode se candidatar, mas se eventualmente ele conseguir, o senhor acredita que o PL ele deve lançar uma chapa única ou talvez se unir com esses outros nomes que estão sendo cotados, seja o Zema, seja o Caiado? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? A minha opinião é que a chance do presidente Jair Bolsonaro concorrer é real. A gente sabe que tem muito tempo ainda para a eleição. Existem diversas forças agindo hoje dentro e fora do Brasil para que isso aconteça. É um escândalo o que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao USAID, da interferência que houve dentro do processo eleitoral brasileiro. Então, nós temos ao nosso lado o governo do Donald Trump, que revelou essa interferência e que está ao lado do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho esperança que essa perseguição descarada, sem fundamento, que o presidente Bolsonaro sofre hoje,
caia por terra. Nós temos um processo hoje no STF 14 vezes mais rápido do que o mensalão. 10 vezes mais rápido do que o petrolão. Pela primeira vez na história da Suprema Corte, eles conseguiram marcar 3 sessões extraordinárias em 24 horas. Eu nunca vi ministro do Supremo trabalhando tanto assim. E em uma pauta só. Porque eles deveriam julgar mais coisas para 3 sessões extraordinárias. Não, foi exclusivamente Jair Bolsonaro. Tendo por base o quê? Uma delação premiada. Pera lá. Conforme o direito, delação premiada não é fundamento para promover uma ação penal. Até porque a pessoa do delator é alguém que quer escapar das garras da lei. Ele quer receber uma vantagem, um perdão ou uma diminuição de pena. Por isso mesmo, a inteligência da legislação obriga que toda delação premiada seja amparada em provas. Sem prova, a delação premiada não vale nada. E eu pergunto para qualquer um, qual que é a prova de categoria primária que relacione as palavras de Mauro Cid, que foi torturado, né? Falaram que iam prender a mulher dele, que ia seguir com o processo contra a filha. O que é que um pai vai fazer? O que é que um marido vai fazer? Quais são as provas de categoria primária da delação de Mauro Cid relacionadas a Jair Bolsonaro? Não existe. Esse processo é um escândalo que tem a pessoa da figura nefasta do tirano. Esse juiz, para mim, é um tirano, Alexandre de Moraes. Porque qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que é impossível que um juiz seja, ao mesmo tempo, vítima e juiz do seu próprio processo. Isso sem falar nos outros lá, que são inimigos do presidente Bolsonaro e que não se declararam suspeito. Poxa, o Flávio Dino falou que Jair Bolsonaro era o próprio diabo, que ele era pior que o capeta, mais de uma vez. Como que essa pessoa não fala, olha, eu sou suspeito para julgar ele? Ou então ele é adorador do diabo, porque ele está querendo julgar o próprio diabo, nas palavras dele? Isso assim é simplesmente a esculhambação da justiça, o que está acontecendo no Brasil hoje. Deputado, só voltando um pouquinho ali para a Assembleia Legislativa, vou emendar 2 perguntas em uma. Essa mudança da saída ali do PL da base do Zema, muda em algo a relação do senhor com o governo? A relação do senhor teve ali no primeiro mandato ali um desgaste com o governador, mudou, já tinha melhorado, se muda alguma coisa? E uma outra questão é que essa saída do PL colocou o PL ali e a esquerda unidas, talvez em algumas pautas, a questão do pedágio. Como que o senhor vê essas questões? Como que explica para o eleitor? Quem me acompanha politicamente, desde a época que eu sou vereador, percebe com facilidade que, salvo raras exceções, como o caso do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu realmente admiro e tenho como referência, eu não faço aliança política nenhuma que coloque a aliança em si acima dos interesses da população. Eu sou servo do povo. Quem me deu o cargo que eu ocupo hoje foi a população lá nas urnas, né? E foi Deus que me abençoou. Então eu nunca coloco a aliança política à frente dos interesses da população. Todas as vezes que eu tive do lado o pedido de um grupo político e do outro lado o interesse da população, eu fiquei com o interesse do povo. Entendeu? Porque é assim que eu faço política. Eu não entrei pra política para agir como muitos fazem, que é na base da torcida de time de futebol. Eu sou palmeirense, eu quero que o Corinthians sempre se lasque. Eu sou corintiano, quero que o Palmeiras se lasque. Não é assim que a coisa deveria funcionar, mas infelizmente no Brasil existe uma imaturidade gigantesca. Boa parte da classe política está se lixando para os interesses do povo e eles fazem as suas alianças e começa a birrinha pessoal por poder. Eu não ajo dessa maneira. Eu me coloquei à disposição do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema, no segundo turno, abraçou o presidente Jair Bolsonaro. Depois, ao assumir, ele, que teve o meu voto, prometeu que jamais votaria aumento de imposto. E acabou votando, do ICMS dos supérfluos. Ele prometeu que iria pagar recomposição de prêmios inflacionários para a segurança pública. Eu sei o sofrimento, porque o pessoal não entende. Olha, eu estou me lixando para sindicalismo. Eu não sou sindicalista de segurança pública, não. Eu defendo a segurança pública porque a segurança pública merece, são os nossos heróis que arriscam a própria vida. Fala uma outra profissão dentro do serviço público que você tem que jurar proteger a sociedade, se necessário for, com o sacrifício da sua própria vida. E quantos já morreram no exercício desse propósito? Né? Nós devemos valorizar aqueles que mais se sacrificam pela nossa liberdade. Isso em sociedades como a norte-americana é algo extremamente evidente. Eu estive lá para a posse do Donald Trump, fui fazer uma compra de uma camisa nos Estados Unidos, quando eles viram minha carteira de policial, agradeceram o meu trabalho, mesmo sabendo que eu trabalhava no Brasil, e me deram desconto.
Então, quando que a gente vai ter essa mudança de mentalidade e entender que o servidor da segurança pública não é um servidor comum como qualquer um outro? Enquanto os outros estavam de home office no Covid-19, o policial estava na rua patrulhando. Porque se ele não tiver, a nossa sociedade simplesmente para. O crime toma conta. Então, o que eu percebo é o governador Romeu Zema, eu tenho sistematicamente me posicionado em defesa da segurança pública porque eu me preocupo com o que hoje a população enfrenta, que é um crescimento sem precedentes da criminalidade. Só que, infelizmente, com isso, muitas pautas minhas são prejudicadas. Dizem aí que tem deputado que consegue um plus de até 100 milhões em emenda parlamentar. Eu não tenho um centavo. Eu, para não dizer que não tive nada atendido, tive um pedido para a saúde lá em Uberlândia, que foi para um aparelho de ressonância que o povo estava precisando lá. Mas eu não recebo nada do governo. Eu tenho uma dificuldade perpétua com o governo. Por quê? Porque eu defendo a segurança pública? Pera lá. Mas e quantas coisas boas para a população o governo já mandou que eu votei junto? Isso aí não é levado em conta? Eu tenho que ser o quê? Um seguidor cego? Uma pessoa que faz as coisas sem nenhum senso crítico? Não sou assim. Eu não sou assim. Eu vou continuar defendendo os meus valores e honrando, tá? Honrando com a confiança de quem votou em mim. Por exemplo, eu não cometo estelionato eleitoral. Eu falei, igual o governador na época da campanha, que nunca votaria aumento de imposto. E não vou votar. E não votei. Então, alguém que vê uma promessa minha da época de campanha, qualquer eleitor meu, tem respaldo moral para chegar para mim, olhar no meu olho e falar: deputado, o senhor falhou nisso ou naquilo? E eu faço mais do que isso. Eu sempre peço para a população, acompanhe a votação. O preço da liberdade é eterna vigilância. Ninguém consegue acompanhar o que acontece no mundo político todos os dias, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias. Vê o extrato de votação dos deputados. Veja como é que eles estão votando. Será que eles estão votando conforme o interesse do povo ou conforme o interesse do grupo político? Deputado, a gente caminhando para o final, ontem saiu uma decisão que foi arquivado um processo do senhor de violência política contra algumas deputadas, a Bela Gonçalves, a Beatriz Cerqueira e a Dandara. Queria que o senhor comentasse esse arquivamento e essa ação. Eu fico feliz pelo arquivamento. Nada mais justo que isso aconteça. É simplesmente absurdo falar que eu tenha praticado qualquer tipo de violência política de gênero contra a mulher. Primeiro, pela minha própria história. Eu prendo quem agride mulheres. Eu não sou agressor. Agora é interessante, porque hoje o que a esquerda quer, porque todas elas são parlamentares de esquerda, é criminalizar a oposição. Ai, você tem que respeitar a minha opinião. Eu não respeito a opinião de ninguém. Opinião não é moeda de troca. Não é porque você respeita a minha opinião que eu vou respeitar a tua. Eu atropelo a opinião errada igual trator. Agora eu respeito pessoas. Eu devo respeito a cada um. Isso aí eu realmente faço. Agora, se eu estou respeitando uma opinião paradoxal a minha, então eu estou desrespeitando a mim mesmo. Eu não respeito nem mesmo a minha própria opinião. Eu respeito a verdade. Se você, Letícia, algum dia discordar de mim, ou você, Letícia, porque eu tenho duas Letícias aqui, discordarem de mim e vocês provarem para mim que vocês estão certas, porque a verdade não é algo relativo, conforme falava Protágoras, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Não, a verdade transcende o homem. Então eu busco colocar os meus valores em coisas que são maiores do que eu, porque daqui a algum tempo eu vou estar morto e ninguém vai nem lembrar que eu existi. Então, se você provar para mim que a sua opinião ela está enraizada com a verdade, eu vou retirar o que eu disse e eu vou falar: concordo com você, eu já fiz isso. Só que é claro, não é fácil, porque eu tenho, graças a Deus, opiniões que são sólidas. Então eu acho simplesmente patética, risível, deprimente a posição da maior parte dos políticos que, quando entram em uma discussão, eles não querem encontrar a verdade. Eles querem ganhar a discussão. Eles querem ficar na base da retórica vazia. Eles querem provar que estão certos. O que é que você ganhou para provar que você está certo? O que é estar certo? E quando uma pessoa... Olha, gente, toda vez que alguém... Eu tenho certeza que você que está em casa assistindo já escutou alguém falar isso para você. Que existem sempre duas verdades. É que tem a verdade de um e a verdade do outro. Então, a verdade é uma só. O que existe é a opinião.
A opinião de um vai estar errada e do outro vai estar certo. Ou a opinião dos dois estará errada. Agora, dois estarem certos, isso não existe. Simplesmente não existe. Então, eu sou um defensor da verdade. E eu busco relacionar os meus valores e as minhas opiniões à verdade que me transcende, que me passe muito. Então, eu acho interessante, porque essas deputadas, elas têm posturas firmes na defesa do que elas acreditam. Aí, se elas tomam essa postura contra mim, porque eu fui, inclusive, até ofendido por algumas delas, mais de uma vez... eu tenho uma risada muito característica, já tiraram sarro até do meu jeito de rir, que é algo pessoal. Eu não vou lá falar assim, ai, eu sou vítima de violência de gênero contra um homem. Não, você colocou a sua opinião, vai lá fazer o seu trabalho. Agora falar assim, nossa, ele discordou da minha opinião porque eu sou mulher e começar a choramingar, desiste então, entrega o seu cargo e vai pra casa. Eu não ataco nenhuma delas, eu ataco ideias, eu não ataco pessoas. E eu tenho que defender as ideias que eu acredito por uma questão de coerência pessoal, porque quem votou em mim, votou com essa postura. E se acha que vai me intimidar com o processo na justiça, entra na fila. Porque eu já respondi na época de polícia mais de 20 processos e agora estou indo para o meu 14º processo como deputado. Não tenho medo de processo, não tenho medo de defender minha posição. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Deputado, obrigada por participar aqui com o Café com Política. É sempre muito bem-vindo a voltar sempre mais vezes. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar aqui. Sucesso para vocês, tá? Nessa missão tão importante de informar, né? A mídia, ela tem uma função fundamental porque ela realmente faz o trabalho de mediar as coisas que acontecem dentro do teatro político e os acontecimentos relevantes para a população, tá bom? Peço para quem está me assistindo que possa acompanhar o nosso trabalho, principalmente nas redes sociais, através do Caporeso, com 2 Zs, DM de Direita Minas, tá bom? Forte abraço para todos vocês. A direita vive em Minas Gerais. A gente fica por aqui. Você acompanha esses e outros conteúdos no canal de O Tempo no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.